Saúde, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula. Eu quero aqui, de início, fazer uma oração com vocês, uma breve oração. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, permitir que nós possamos estar passando a matéria, o assunto da matéria, que é muito importante, esse assunto, Senhor, de Atos, para que as pessoas também possam estar entendendo, Senhor. Dê a todos, Senhor, que estão nos ouvindo, a oportunidade, Senhor, de entender a sua palavra, Senhor, de colocar a sua palavra no seu coração. Pai amado, Pai querido, peço e te pedimos, agradecido no nome de Jesus por tudo que o Senhor tem nos oportunizado. Senhor Deus, amém. Bom, dando continuidade à aula, meus irmãos, nós paramos no slide 12, onde nós começamos o histórico da igreja, né? E nós falamos aí no final que eles perseveraram e eram convertidos por Deus. As provas exteriores eram indicador da transformação interna, não julgavam sobre ter passado os eventos de Pentecostes, assim não podia voltar para a velha vida, antes perseveravam. E aí, só retomando, perseverar, o que nós precisamos, né? Estar fazendo sempre, porque muitas vezes nós não estamos perseverando na palavra, nós não estamos buscando realmente como deveríamos, né? Estar aí buscando, tá? Mas eu quero dizer para os irmãos que assim nós vamos, né? Dando continuidade para a nossa aula, tá certo? Aqui, então, tem um mapazinho, né? Creio que aí você abrindo a sua tela vai dar para você dar uma verificada um pouco melhor, né? Onde estão realmente os países, né? Onde se encontra exatamente cada um, né? Espanha, Itália, né? A Alemanha para vocês e depois ir comparando, mas fundamentalmente tem um país aqui que nós precisamos, né, de estar olhando para ele com mais cuidado aqui, ó, Macedônia, tá? E aí, para a gente começar a analisar, ó, Macedônia, né, eu estou passando aí com o mousezinho, ó, África, tá? Ó, Itália, Roma, para a gente começando a ter umas ideias, entendeu? Do que nós vamos falar um pouco mais para frente aí, tá certo? Muito bem. Perseverava, então, na comunhão. Salmo 133, né? Fala disso, sem rancor, com harmonia. Cada um fazia, meus irmãos, com coração, né? Tranquilo, sem esses problemas de ficar trazendo mágoa para o coração. Então, e com harmonia. O que é harmonia? Harmonia eu consigo explicar para você que é uma coisa que está em funcionamento constante, as coisas, todos os elementos. Por exemplo, para funcionar um corpo humano, para funcionar com harmonia, é exatamente isso. Todos os órgãos têm que estar realmente, né, funcionando sem nenhum problema, porque se um, né, dá problema, ele normalmente vai acarretar problema nos outros. O Salmo 33, então, fala, olha, né, a excelência do amor fraternal. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, isso é fundamental para a gente entender. Alegravam-se na convivência dos que criam como eles, ou seja, eles estavam alegres, porque as pessoas criam como ele em todas as coisas que eram colocadas, né? Eles também perseveravam no partir do pão. Certamente tratava da ceia do Senhor, que nós já vimos que, e a gente conhece que antes havia uma briga na ceia, né? Aquele problema de quem tinha muito, né, comida, levava muita comida, e quem não tinha nada ficava lá olhando os outros comer. Então, agora não. Agora já era, vamos partir. A partilha, que é fundamental que aconteça, né? Que é naquele tempo principalmente. E nisso tudo, tá, meus irmãos? Isso é fundamental. Lembravam do Cristo crucificado e da sua vinda como rei. Então, toda a ceia
eles lembravam disso. Bom, se vocês pararem para pensar, como que nós celebramos a ceia do Senhor hoje? É exatamente isso, né? Lendo em 1 Coríntios e lembrando disso, trazendo à memória esse momento todo, tá? É o memorial. Perseveravam também nas orações, olha, passavam muito tempo, né, orando, juntos ali, porque, na verdade, eles tinham essa comunhão para tantas e tantas coisas. E aí está falando em Atos 1:14, está explícito isso. Eu vou ler para os irmãos o que está falando em Atos 1:14. Olha só. Todos eles perseveravam unanimemente em orações de súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, faziam isso, né? Estavam sempre ali unidos para estar sempre, né? Reverenciando o nome do Senhor Jesus, e aí nas orações, naturalmente, intercessórias, naturalmente, orações de agradecimento, enfim, né? Tudo ali dentro da mais perfeita ordem, né? Olhem só. Os novos convertidos adotaram o mesmo costume. Olha que bonito. Então, as pessoas que estavam chegando começaram também a fazer as mesmas coisas, ou seja, adotar, né, os mesmos costumes dos antigos, tá certo? Olha só. E aí, em cada alma havia temor. Todos eles estavam ali tementes ao Senhor, tementes a Deus, tá? E os descrentes viam a igreja também com temor. Olha que bonito, meus irmãos, porque mesmo as pessoas não crendo no Senhor, eles também tinham temor por parte do que o Senhor fazia, né? Havia muitos sinais, milagres e prodígios, né? Tudo isso era ali, acontecia no meio daquela igreja. E aí eu deixei escrito para vocês aí o que é um sinal, né? Uma marca, um símbolo, um aviso e prova. Os milagres, sinal ou indicação da interferência divina, tá? Em Joel 2:30, tá? Depois se dá uma conferida. Prodígios, esse é uma coisa excepcional, extraordinária, uma coisa incomum. Está lá em Lucas 5:26 e Deuteronômio 1:31. Se você tiver aí com a sua Bíblia, né, oportunamente, dá uma lida nisso, entendeu? Porque isso é importante, a gente estar fazendo essas comparações. Sempre que a gente tiver uma referência, eu não vou conseguir estar lendo todas, mas eu vou te pedir, procura ver se você consegue, né, dar uma lida. Essa aí, por exemplo, estou achando aqui, Lucas 5:26, né? O que está dizendo Lucas 5:26? Olha, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Essa passagem fala da cura de um paralítico, tá? Deus continua operando nos dias de hoje. Isso é para quem crê, meus irmãos, que tem pessoas que não estão crendo que Deus continua operando, tem pessoas que já não estão crendo mais nas coisas que o Senhor deixou, né? E estão aí achando que não é desse jeito, não é bem assim, né? Tudo pode ser diferente, mas tenha certeza no seu coração que Deus continua operando nos dias de hoje. Basta que nós possamos dar a Ele a oportunidade, tá? Bom, aqui essa laminazinha fala das características da igreja primitiva. E aí, olha só, no centro a gente tem a questão da administração, né? E tudo convergindo para o centro. Então, o que tinha na igreja primitiva? Era protegida pelos anjos do Senhor, tá? A igreja continua com a proteção dos anjos do Senhor. Administrada pelos apóstolos, a igreja continua, né, sendo administrada, porque isso foi uma coisa que ficou.
A igreja não se corrompia. Meus irmãos, aí eu já deixo para o pensamento de cada um. O que é não se corromper? É não se envolver nas coisas do mundo, nas coisas que estão acontecendo, não trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. A igreja tinha obediência irrestrita a Deus, né? Quer dizer, irrestrita, ilimitada, obedecia a Deus, tá? Aí você também pensa aí como é que tem sido, né? Era presidida pelo Espírito Santo, meus irmãos. Então, o Espírito Santo tem que estar no meio da nossa igreja, os nossos cultos, os nossos ensinamentos, as nossas coisas. Nós temos que permitir que o Espírito Santo esteja no nosso meio e faça-se presente no nosso meio, tá? Continuação ainda. Eles faziam o que mais? Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo entre todos. Estevão é um citado que Barnabé, enfim, eles vendiam o que tinham, distribuíam, mas outras pessoas vendiam o que tinham e distribuíam. Aqui, meus irmãos, quero dizer para vocês que tem pessoas que acham assim, então eu tenho para mim ser crente, eu tenho que vender tudo que eu tenho. Não, não é isso, meu irmão. Tem pessoa necessitada e a gente precisa estar ajudando o necessitado, né? Por exemplo, tá? Falando assim, se eu tivesse 4 carros, bom, eu só tenho, né, eu só tenho, não, graças a Deus eu tenho um, mas para que eu precisaria de 4 carros? Então, era essa a situação. Então, eu poderia muito bem vender um, ou doar um para a obra, é coisa desse jeito, tá? Os discípulos primitivos davam lugar ao espírito do amor. Então, não existia esse negócio de egoísmo meu, cada vez mais para mim, não, né? Eles amavam de fato uns aos outros. Meus irmãos, talvez a gente tenha que aprender isso com a igreja primitiva, porque muitas vezes nós não estamos realmente amando nosso irmão como a gente deveria, não estão amando as pessoas na igreja e as pessoas até mesmo, né? Do mundo que a gente precisa de amar. Jesus nos ensinou a amar. Jesus ensinou amor. 5. Louvavam a Deus de maneira espontânea, meus irmãos. Eu acho isso muito bonito. Cada um louvava a Deus. Não precisava de ninguém estar gritando, estar falando, né? Dá uma glória a Deus aí. Ninguém precisava estar falando. Fala aí. Não, não, meus irmãos. Aqui maneira espontânea. Cada um do jeito que o Espírito tocava. Regozijavam-se no Deus da sua salvação, no que admitia o único louvor. Então, olha só, Deus, eles entendiam que tudo eles tinham, estava na mão do Senhor, e o único, né, que admite louvor a tudo que eles faziam era para Deus. Eu coloquei um texto aqui, olha só, nossa gratidão é que nos leva a louvar e adorar a Deus. Meus irmãos, louvar e adorar a Deus. Então, pensemos bastante nessas duas palavras. A gente louva e a gente adora a Deus, tá? Fundamentalmente pelo que Ele é, porque muitas e muitas igrejas estão ensinando a louvar a Deus pelo que Ele faz. Estão ensinando nem a adorar a Deus, tá? Então, tomemos cuidado com isso. Tem gente que só ama quando tudo vai bem, não é? Tudo vai bem, não é como aquela passagem, né? Eliseu pergunta, vai tudo bem na sua casa? E a mulher responde, vai, né? Com tudo acontecendo de ruim. Então, a gente precisa entender, porque hoje tem pessoas que só quer louvar, só quer prestar um culto, só quer ir na igreja, só quer fazer as coisas quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quer nem botar o joelho no chão e orar. Quando estou fraco, é que me torno forte. Paulo disse isso tranquilamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu estou fraco, eu tenho que ter força, entendeu? Mas como que eu consigo angariar a força? Tá? A formiga sabe fazer isso muito bem, porque nos tempos de seca, a formiga corta
prepara seu alimento, prepara a sua casa. Para quê? Para quando chover, que ela não vai conseguir andar, não vai conseguir sair, ela está lá com tudo pronto. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente está realmente as coisas tudo pesando, a gente tem que buscar fortaleza no Senhor para fortalecer. Quando a gente está bem, a gente tem que buscar no Senhor para poder angariar para o futuro, para o tempo que virá, tá? É isso. A igreja primitiva acreditava que o ministério cresce através da pregação da palavra de Deus. Ponto. Tá? Aí tem uma vírgula. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao tempo da igreja primitiva para entender exatamente. Só tem crescimento no ministério através da pregação da palavra e do ensino. É isso, não tem outro jeito. Olha só. Mas a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, acredita que o ministério só vai crescer através da pregação da prosperidade. Por isso que nós estamos vendo por aí muitas placas pregando prosperidade, tá? Mas eu até penso, se pregasse prosperidade espiritual, ainda estava excelente, mas estão pregando por aí prosperidade financeira, propriedade física, propriedade material. Tomemos cuidado. Precisamos nos encontrar na palavra de Deus e no ensino da palavra. As primeiras perseguições, isso está basicamente em Atos 8, né? Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui, porque precisar de ler alguma coisa já está aqui. Atos 8. O título é O Evangelho em Samaria, tá? Os saduceus desencadearam esta perseguição, ou seja, começaram a perseguir, né, a igreja. Quem eram os saduceus? Era uma seita do século II antes de Cristo, mais ou menos até 73 anos depois de Cristo, tá? Então, é uma seita que começou antes de Cristo aparecer e terminou, basicamente, depois de Cristo, 73 anos. Segundo Joséfo é o Flávio Joséfo, o escritor, né? Ela era composta do alto escalão social. Não sei se você já está começando a entender, né? Eles, alto escalão, as pessoas que tinham mais poder econômico, mais poder sobre todas as pessoas ali, né? Por causa da influência, dinheiro, né? Então elas formavam essa seita, tá? As responsabilidades sacerdotais e manutenção do templo, eles cuidavam, né? Esses saduceus cuidavam disso. Tinham responsabilidades como sacerdotes e tinham que ainda cuidar da manutenção do templo, sacrifício. Claro, só para a gente entender que no templo sempre existia quem fazia uma coisa, quem fazia outra coisa, tinha realmente, era escalonado as coisas, cada um, as obrigações de cada um no tempo. Incomodavam-se com o fato de que os discípulos ensinavam como um rabino, ou seja, esse cara ali, irritado com essa coisa, que esses moços que vinham aí depois de Jesus estavam ensinando igual os rabinos na sinagoga, o pessoal todo ali, né, do judaísmo, e ainda pregavam sobre a ressurreição de Jesus. Pronto, isso aí então acabava com eles, porque naquele tempo não se queria acreditar na ressurreição, mas os próprios apóstolos, nós sabemos disso, né? Mas muitas mulheres e muitas pessoas viram o Senhor Jesus morto na cruz e viram o Senhor Jesus ressurreto andando no meio das pessoas, no meio dos apóstolos, né? No meio das mulheres. Alarmaram-se com a ênfase dada ao reino de Deus, porque eles não entendiam, né? Eles não entendiam o que era esse reino, o que era esse reino de Deus. Então, eles ficaram alarmados com essa coisa toda, né? E, naturalmente, especulando, procurando saber de muita coisa. Definitivamente não concordavam com isto. Religiosidade, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo na igreja
onde está acontecendo muita coisa de religiosidade. A gente precisa entender que nós estamos vivendo neste século e tem coisas que já mudaram. A palavra de Deus não muda nunca. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus não muda, tá? Ela é a mesma. Agora, tem coisas que vão precisando ser adaptadas, tá? Só que nós temos que tirar do nosso meio essas coisas de muita, muita religiosidade, por exemplo. Tem coisas que eu falo. As mulheres, naquele tempo, diante do Senhor Jesus, elas já usavam alguns artifícios para cuidar da beleza, né? Ela já usava algumas pulseiras, né? Se a gente for ver na história de Rebeca, quando foi encontrar com Isaac, né? Então, ela já usava uma pintura nos olhos, já usava uma pintura no rosto, né? Então, assim, a gente precisa entender as coisas. Não estou falando de exageros, estou falando de coisas que, às vezes, muita religiosidade tem atrapalhado o convívio dentro das nossas igrejas. Eu não estou aqui criticando uma coisa nem outra, estou criticando exatamente, estou falando exatamente, ponderando a respeito de algumas coisas que a gente às vezes quer fazer ser tão, né, e de repente outras coisas estão passando entre os dedos, né? Deus manda os saduceus para movimentar os discípulos, ou seja, Deus colocou essa turma aí, essa seita, para poder fazer com que os discípulos andassem, ou seja, se não houvesse perseguição, a igreja talvez não crescesse. Então, Deus é o dono de tudo, Deus é o dono da obra. Então, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e ele sabe o que ele está fazendo. Neste livro, temos várias passagens de perseguições ao cristão, ou seja, o livro de Atos vai tratar de várias perseguições, né? Vários, né? Estevão, Pedro, Paulo, enfim, todo mundo aí mostrado nesse livro. Cada grupo perseguidor tinha as suas particularidades, né? Então, observa bem, nós hoje estamos vivendo num tempo, olha só, nós estamos vivendo hoje num tempo, vamos sair até fora da igreja, onde a gente observa que em muitos locais, por exemplo, nos Estados Unidos até pouco tempo, como que o negro era perseguido, como que o negro ainda deve haver muitas localidades que o negro continua desse jeito, né? Então, os perseguidores sempre têm alguns pontos que eles querem, né? No nosso caso, nós vamos ver que daqui a pouco tinham muitas coisas, mas uma das coisas que assim, era fundamental, eles não acreditavam em ressurreição, tá? O fundo de tudo era uma perseguição ao evangelho de Jesus, ou seja, eles não queriam que esse evangelho expandisse, que esse evangelho crescesse, que isso tudo fosse mentira, mas leva engano, meus irmãos, porque isso tudo é uma grande verdade. Bom, aqui tem uma cena, né, dentro de uma arena, basicamente, talvez, né, numa dessas cidades famosas, talvez Éfeso, por exemplo. O que nós temos? Nós temos, né, cruzes, né, a pessoa crucificada e ainda o fogo, né, no pé da pessoa ali, e nós temos ali um grupo de pessoas ali, soltas ali naquela arena, e a gente pode observar aí, basicamente, um leão e uma leoa, né? Ou seja, o pessoal ali seria comido por esses animais, tá? Então, ou seja, para quem não negasse Cristo, era esse o castigo, era essa, né, a perseguição. E olha a plateia, quantas pessoas gostavam de ver esses espetáculos, né? Outra seita, fariseus, devotos ao Torá, século II, uma seita, tinha grande santidade exterior, ou seja, né, aquilo que a gente vê no sepulcro, né,
sepulcro, onde se enterra ali um corpo, que daí, né, 3 dias já é bicho só que está comendo, ou seja, dentro é só podridão e fora só aparência. Então, sepulcro caiado é basicamente que eu posso definir essa seita, né? E aí, outra seita é os zelotes, o próprio nome, né, zelo, zelavam pelo nome de Deus, ou seja, Jesus para eles não era Deus. Finge ser religioso e piedoso, ou seja, pareciam-se, né? Criam, né? Acreditavam na luta armada contra os romanos, tá? E aí, eu quero dizer para vocês, eles criam que Jesus, esse Jesus que veio, né, para levar o pecador para o céu, para salvar, para trazer salvação, essa seita, os membros dessa seita criam que Jesus pegaria uma espada, um escudo e uma lança e lutaria contra os romanos para tomar o poder. Eles não entenderam. Eles não entendiam, assim como os apóstolos custaram a entender que o Jesus veio para o reino espiritual. E aí eu coloquei com interrogação, porque Pedro é chamado de o Zelote. É a grande pergunta, será que ele participava dessa seita? Judas também disse que era adepto dessa seita. Se a gente analisar, Pedro é o que corta a orelha de um soldado com a espada. E Judas é um que decepcionou-se com Jesus a ponto de traí-lo, porque achou que ele fosse realmente partir para a luta armada. Nenhuma força da oposição à Igreja de Cristo consegue apagar o fogo e o ardor cristão do primeiro século. Está em Mateus 16, 18. Meus irmãos, o próprio Jesus disse, né, que nada, né, poderia fechar as portas da igreja. É isso que está dizendo aqui. Nada vai apagar o fogo do Espírito Santo, o ardor dos cristãos, não vai ter jeito, tá? Pedro e João perante o Sinédrio no capítulo 4. Então, aí nesse capítulo, meu irmão, depois leia, eu sugiro que vocês leiam Atos todo, para vocês verem como é que é bonito, porque tem mais coisa, a gente está dando aqui um certo resumo, tá? De alguns pontos. Pedro e João perante o Sinédrio, eles se defendendo perante o Sinédrio aí, e aí preso, né? E aí é colocada a questão da pedra de esquina, tá? Daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito dessa pedra de esquina. Quando chega em Atos 18:2, vai falar aí de Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, né? Na verdade, é uma outra situação que aparece sempre o nome de Priscila primeiro, né? Aí as pessoas ficam, mas por quê? Porque talvez Priscila tivesse o ministério mais forte. Talvez isso. Não tem questão, não. Porque até pela questão natural, Áquila, né? Primeira letra seria o primeiro nome. Vamos lá, 18:2, tá? E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todo judeu saísse de Roma, se ajuntou com eles. Então, Priscila e Áquila vieram aumentar isso aí, né? Falar do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja em oração, a igreja cresce na perseguição, meus irmãos. Talvez é difícil de entender isso, mas se a igreja estiver acomodada, vai ser aquilo. Hoje eu não quero ir para a igreja, né? Hoje não tá bom. Vamos cantar, vamos. Então a igreja perseguida cresce. Fala aqui do joio no meio do trigo, né? Então, Mateus 3, 24 a 30, meus irmãos. O joio, ele vem para atrapalhar o crescimento do trigo, né? Ele vem, mas chega um momento que o joio é lançado no fogo e o trigo, né, vai para ser preparado, ser moído para se transformar em alimento. Saíram de Jerusalém e criaram as instituições. Então, essa turma toda, né,
de apóstolos perseguidos saíram e começaram a criar, a espalhar a igreja. Aí, meus irmãos, eu tenho dois escritos, dois slides aí para vocês verem. Um fala, a pedra é Cristo. O próprio Pedro confirma, em 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele, né? Aí você vai lá e lê. Depois, 1 Pedro 2, 7, 8. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. E aí você lê o resto depois, eu quero que você observe que a pedra de esquina, geralmente era uma pedra que numa construção que saía do chão, era a pedra que era colocada, né? Para ela, a partir dela, a construção seguir. Era a pedra que dava norte à construção, tá? Firmeza, a estrutura, né? Dava direcionamento, ângulo, dava tudo. Então, a pedra de esquina, eu quero te dizer aqui, eu te mostrar, olha só, numa construção normal, a pedra que daria ali, né? O início, tá? Nós estamos falando da pedra de esquina. Aqui, ó, nessa outra estrutura, ela num arco, olha só. É essa pedra que sustenta basicamente um lado e outro do pilar. E aqui nós temos a pedra de esquina, que é Jesus. Jesus é a nossa pedra de esquina. Primeiro que tem que entrar na nossa vida, né? A nossa construção tem que partir a partir de Jesus. Bom, entramos em Atos 6, a instituição dos diáconos, né? A igreja cuidava dos pobres e das viúvas. Isso é muito importante, meus irmãos, para a gente entender, porque tem igreja que não está querendo saber de nada disso mais. Nós precisamos cuidar dos pobres e das viúvas, é isso que nós temos que fazer. Lembrando que nós temos que prestar assistência. Nós não precisamos ser assistencialismo, né? Essa coisa pedante. Nós temos que saber das coisas direito, como estão acontecendo, tá? Naquele tempo, a viúva era destituída de necessidades e direitos. Nós já falamos isso em outras aulas, você já deve ter ouvido. A viúva, basicamente, se ela não tinha filho, então ela estava perdida. Tá? A história aí de Ruth e Noemi é fácil de entender. As viúvas, basicamente, se ela não tivesse filho, ela estava basicamente abandonada à margem da sociedade. Tá? Então, quem que devia cuidar? A igreja. Naquele tempo não existia pensão por morte do marido, ou algum tipo de aposentadoria, né? Como dizia o pastor Geraldo sempre fala, naquele tempo, gente, não tinha INSS, não, tá? INSS é coisa muito nova, então as viúvas precisavam de ser amparadas, tá? Neste período, viúvas crentes gregas estavam negligenciadas pelos judeus hebraicos, ou seja, principalmente os judeus hebraicos não queriam saber das viúvas crentes gregas. As mulheres, basicamente, também, né, não faziam muita questão de estar ajudando, estar lidando com elas. Havendo, assim, um possível rompimento entre esses grupos, ou seja, começou a querer quebrar, né, essa hegemonia, essa harmonia, né? Então, basicamente, esse grupo fica de cá, esse grupo de cá. O que é que eu quero te dizer, meu irmão? Preste bastante atenção na sua igreja, porque onde existe grupo, possivelmente Jesus não vai estar, porque Jesus quer ficar no meio, ele não vai ficar partido para um grupo nem partido para o outro. Então, Jesus está no meio da igreja, Jesus não está no meio dos grupos, tá? Com este problema, a desordem na congregação seria instituída, ou seja, a bagunça. Aí ia começar o grupinho de lá, o grupinho de cá, se o grupo de lá fizer, o de cá não participe, e vice-versa, né? Esse grupo que é o bom, esse grupo não presta. Então, os apóstolos convocam, então, a reunião da comunidade cristã de Jerusalém, tá? É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Quando nós estamos vendo os problemas na igreja, a gente precisa estar também fazendo reunião para a gente acertar as coisas. Colocam o problema e sua solução. Então, Atos 6, 24 fala disso, tá? Em comum acordo e em atendimento à orientação dos apóstolos, né? Então, tudo foi combinado, tá? Os apóstolos orientando sobre todo esse problema que estava acontecendo, tá? Então, a solução foi
fazer a indicação dos 7 para exercer a função diaconal. Então, escolheram lá 7 pessoas. E aí não vamos entrar nesse detalhe que não é daqui, meus irmãos, é na teologia do obreiro, que você vai estudar isso. Quais são as características que um diácono deve ter, quais são os trabalhos que o diácono deve executar. Então, isso não é esse assunto. Chegando lá, se não aconteceu ainda, a aula acho que já aconteceu, você vai lá e volta para você ver. Tá? Tem várias características, várias especificações para ser diácono, tá? Mas quero dizer para vocês, o principal ponto do diácono, que o diácono tem que entender, é serviço. Diácono existe na igreja para servir, tá? Para servir quem? A igreja. E a igreja começa no menor irmão até ao maior irmão. Eu estou falando de o irmão de banco até o pastor. É isso. Então, estes foram os primeiros diáconos da igreja. E esses são Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Né? Depois, tendo tempo, você lê que você vai entender direitinho. Mas tinha uma condição para eles, né? Olha só. Homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. O comentário que eu tenho aqui, meus irmãos, é simples. Muitas vezes hoje na igreja, né, o pessoal está separando para o diaconato pessoas que mal chegam na igreja. Hoje não se tem a preparação para o diácono. O diácono não tem sabedoria nenhuma. O diácono, às vezes, está desprovido de fé. Mas tem gente que quer porque quer separar diácono, eu não consigo. E tem gente que quer porque quer ter título de diácono. Eu quero dizer para vocês, tá, meus irmãos? Qualquer título que se tem na igreja, a primeira pessoa é. O que eu quero te dizer com isso? Primeiro você é, primeiro você faz, você realiza o trabalho, você mostra para a igreja que você faz, depois sim vem o título, porque primeiro você recebe o chamado, para depois você ser chamado, tá? Você ter primeiro você tem a chamada, para depois você ser chamado, tá? E não adianta querer entrar pela janela nessas coisas, não, que vai estar ruim. Bom, aí eu coloquei só uma foto, que existe um manual do diácono. Todo diácono deveria ter um manual desse para estar entendendo realmente, para estar sempre grudado ali, sabendo o que é que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Tá? Bom, perseguição e dispersão da igreja é um outro tópico, né, que nós vamos tratar aqui. Olha só. Após a morte de Estevão, a perseguição aumentou. Não sei se vocês já leram em Atos, Estevão ali acusado, com Paulo ao lado, permitiu o apedrejamento de Estevão, né? Eu quero aqui já começar a dizer para vocês, Saulo é o mesmo nome de Paulo. A diferença única é que enquanto ele estava perseguindo a igreja, o nome dele era Saulo. Ele perdeu esse nome? Não perdeu esse nome, tá? Depois que ele teve um encontro com Jesus, aí Jesus lembra ele que o nome dele é Paulo. Então, Jesus não muda o nome de Saulo para Paulo. O nome dele era, né, em hebraico, se eu não me engano, Saulo, e lá romano, como cidadão de Roma, Paulo, tá? Para a gente começar. Então, às vezes eu vou misturar alguma coisa, presta atenção. Saulo, antes da conversão. Paulo, depois da conversão, mas é a mesma pessoa, com, na verdade, naturalidade diferente, tá? Muito bem. Surge, então, Saulo como mais ativo nessa perseguição. Saulo entrou arrebentando. Ele prendia, matava, julgava, enfim, ele queria mostrar que ele era realmente zeloso, olha só. Seu zelo religioso levou a devastar a igreja. O que ele dizia sobre essa nova igreja, sobre a igreja que somos eu e você hoje? Isso é uma heresia, Jesus Cristo é heresia, isso não existe. Mas por quê? Porque Paulo era zeloso, ele fazia as coisas
com muito cuidado, com muito afinco, com muito zelo, entendeu? Porque ele acreditava, tá? Mas com a dispersão, levou a igreja a uma compreensão profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Então, olha só os planos de Deus, meus irmãos. Os planos de Deus. Bota lá os saduceus, fariseus, entendeu? Agora vem Saulo, e aí dispersa a igreja. E as pessoas começam a ter um entendimento profundo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, contribuiu também ele para alargar a magnitude da obra de Deus. Ele não sabia. Paulo estava sendo usado por Deus desde Saulo, né? Desde quando perseguidor. Minto com vocês, tá? Deus já estava usando Saulo, assim como usa você e a mim desde antes de nós nascermos, tá? Contribuiu para alargar a magnitude da obra de Deus. E principalmente entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Então as pessoas entenderam o tamanho da obra de Deus e entenderam, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Em Jerusalém, a igreja era uma grande potência, sabe, meus irmãos? Em Jerusalém, a igreja tinha realmente esse poderio, né? Tinha esse reconhecimento, tinha essa ação do Espírito Santo no meio da igreja, tá? Jesus manda que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Olha só, Jesus disse isso lá em Marcos: ide, né? Então, pregar o evangelho para todo mundo. Assim, pela provisão divina, prestem atenção nisso, tá? A perseguição projeta a ação missionária, ou seja, com a perseguição, as pessoas saíam, fugiam, e por que acontecia? Onde elas iam passando e para onde elas iam, onde ficavam, nós vamos ver o exemplo de Estevão. O evangelho ia sendo pregado. Tudo provisão de Deus, tá? Lucas diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. O que Lucas quer dizer? Que as pessoas que receberam a palavra saíram, né? E os apóstolos continuaram ali fazendo mais discípulos, fazendo as pessoas pregando mais sobre Jesus. Essa nova perseguição por Saulo tinha caráter diverso, ou seja, tinha muitas coisas, tinha a parte de Deus agindo, tinha a questão do evangelho ficar cada vez mais inculcado nas pessoas, do evangelho ser pregado, do evangelho ser mostrado, de Jesus ser apresentado para as pessoas. E visava um grupo específico, ligado a Estevão, os helenitas, ou seja, tá? Essa perseguição que ele ia acabar com esse grupo, né? Que ia acabar com esse pessoal todo, tá? Helenitas, quem que era? Era a cultura grega, que cumpriu o Torá, né? Desculpa, da cultura grega que dizia que o cumprimento do Torá não era imprescindível, ou seja, eles já tinham entendido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, mas eu coloquei aqui uma figura em um texto para mostrar para vocês a perseguição extrema, tá? A perseguição extrema a Jesus Cristo está aí. Ele, no caminho do Calvário, carregando uma cruz, que a cruz era o pior tratamento que uma pessoa podia ter, era considerado lixo, né? A pessoa que era crucificada, e está aí, ó. Então, a maior perseguição. Você era Jesus, você dizia que era isso aí, a população toda está te vendo como coisa da pior espécie, a pior estirpe, né? Imundo. Então, o extremo da perseguição está aqui mesmo, com Jesus, tá? Com Jesus. O extremo, o ponto maior da perseguição ao evangelho é essa aí, ao próprio Jesus. E tem um outro ponto mostrado aí, todos os apóstolos, vocês sabem, nós sabemos que tem problema, mas Estevão, enquanto era apedrejado, viu o céu aberto. Na vida você tem duas escolhas: se importar com as pedras que te lançam, ou olhar para o céu se abrindo. Então, Estevão, depois de Jesus, foi o primeiro mártir da igreja. Foi apedrejado. Então, perseguição extrema. Imagina, meus irmãos,
A pessoa está ali e o povo jogando pedra na pessoa até ela morrer. Olha que falta de amor, que falta de humanidade, né? Mas aí, nesse texto, olha assim, prestem bastante atenção às duas escolhas que nós temos. Ou importamos com a pedra que nos lança, ou olhamos para o céu que vai se abrir, tá? Então, nós temos que estar olhando para Jesus, não podemos estar nos baseando no homem aqui da terra. Muito bem. O que a dispersão, né, alcançou? Vamos ver. Em Antioquia, formou-se o primeiro grupo de missionários, Barnabé e Saulo, né? Espalharam-se por toda a Palestina, ou seja, todo lugar, né, do mundo antigo, tá? Tinha missionário, tinha crente. Os cristãos, cheios de fé e fervor, levavam o evangelho por onde andavam. Então, todo lugar por onde eles passavam, onde eles ficavam, o evangelho estava sendo pregado. Talvez, meus irmãos, a gente não tem pregado o evangelho, a gente não tem pregado Jesus para as pessoas. Talvez a gente precisa voltar a fazer isso, tá? Alguns chegaram à grande Antioquia no Sinai. Aí, meus irmãos, depois eu vou mostrar para vocês um mapa, porque dentro do que eu estudei, nós vamos ver aí, eram várias Antioquias, né? Antioquias é a ideia de cidades, pequenas cidades, tá? Tornaram Jesus conhecido tanto dos judeus como dos gregos. Olha que maravilha, né? Os judeus passaram a conhecer Jesus, os gregos também, né? Antioquia, fundada há cerca de 300 antes de Cristo por Seleuco Nicator, tá? Era a mais famosa das 16 Antioquias estabelecidas por Seleuco, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Antioquia, derivada do nome Antíoco, tá? Que conseguiu, aí esse Antíoco, um militar, né? Conseguiu tomar essas cidades e fazer disso cidades e deu o nome ela de Antioquia, Antíoco, tá? Edificada no pé do Monte Silfo, vistava para o rio Orontos, onde tinha assim um ótimo porto, né? Então ela ficava de frente para o rio e mostrava lá um porto maravilhoso onde aconteciam, né, todas as coisas, chegada de mercadoria, saída de mercadoria, tá? A população da cidade sempre fora muito mista, ou seja, tinha gente de tudo quanto é lugar. Flávio Joséfo, né, fala que Seleucidas influenciava judeus para lá com direito, ou seja, eles chamavam os judeus para ir para suas cidades, dando a eles, né, os direitos que o povo de lá tinha. Foi aí que os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Talvez você leu isso na sua apostila e não entendeu, mas eu quero te dizer, continue lendo a apostila, continue lendo a Bíblia, né, para você entender, tá? Então, por quê? Nós vamos verificar porque aqui, na verdade, Saulo e Barnabé pregaram o evangelho, como a gente diz por aí, com pressão, eles pregaram com sentimento, com alma, com coração, né? Fizeram com que Jesus se tornasse conhecido verdadeiramente. Bom, aí tem duas figuras que eu não sei se você consegue na sua tela ficar um pouco maior, mas você vai ver a questão da Antioquia, né? Então, eu quero te mostrar aqui, ó, tem um aqui, né? Vai verificar. Mas aqui, olha bem, fala da primeira viagem de Paulo, não vamos entrar nesse assunto, que depois não vamos mexer com isso, tá? Mas se você observar, ó, tem uma Antioquia aqui, tem outra Antioquia aqui, tá? Então, uma delas era a principal Antioquia, tá? E aí nós precisamos entender que era isso, eram cidades, por isso que eu coloquei. Eu queria achar, não achei a localização das 16, mas eu não achei. Fico devendo para vocês. Tá? Se vocês acharem, depois quiserem me mandar, fique à vontade.
O evangelho entre os samaritanos está em Atos 8, né? Jerusalém, principal distrito da Judéia, província de Roma, é evangelizado. Meus irmãos, vocês conseguem entender a magnitude disso, a maravilha que é isso? Imagina, meus irmãos, nós conseguíssemos aqui, não sei aonde você está, mas vamos dizer que você está aí, né? Um irmão que a gente tem aqui no curso, lá em Recreio, imagina, Rony, acho que Rony, a gente consegue, não sei, não lembro, desculpa, conseguir evangelizar aí, você conseguir juntar as pessoas, evangelizar Recreio inteiro, nós aqui em Juiz de Fora conseguimos evangelizar Juiz de Fora inteiro? Pois é, né? Eles conseguiram. Era preciso alcançar toda a Galiléia e avançar o mundo com o evangelho. É isso que Jesus disse, né? É isso que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, né? Bom, tem mais, né? Mas não vamos entrar no detalhe. Mas nós precisamos fazer o evangelho. Sair da nossa cidade, sair da nossa rua, sair do nosso bairro e avançar mundo afora. Eu quero aqui nesse parênteses dizer, se eu não conseguimos sair fora da nossa cidade, do lugar onde a gente pode estar, que a gente pelo menos adote missionário, ajude, né, para que missionários possam ir fazer um trabalho que nós não podemos, porque fazer missões, né, a gente pode fazer no joelho, orando, a gente pode fazer contribuindo e a gente pode fazer indo. Tá? Filipe, desculpa, era um etíope, naturalmente da Etiópia, né? É o resultado da perseguição e da dispersão da igreja. Um dos 7, né, diáconos da igreja de Jerusalém partiu para Samaria, né? Imagina como o jovem de hoje partiu Samaria e ele foi para Samaria para poder, né, fugir da perseguição e aí conseguiu lá esse grande intento, né? Espalhou o evangelho de Jesus por onde estava, por onde andava, ele estava espalhando o evangelho. Até então, só os judeus tinham um anúncio do evangelho. Acabou esse negócio. Filipe alcançou êxito grande, onde os apóstolos enviaram a Pedro e a João para verificar o que se passava, ou seja, o trabalho de Filipe foi tão grande, tão volumoso, que os apóstolos mandaram Pedro e João, vai lá ver o que Filipe está fazendo lá, que está notícia que está chegando aqui, que só tem gente aceitando Jesus, só tem pessoas cada vez mais, a igreja está crescendo, vai lá ver. Lá chegando, vira a conversão do samaritano, né? Imagino, Pedro e João chegando lá, deve ter ficado maravilhado com, né, o que estava acontecendo. E aí, eles também lá, impondo-lhes a mão, foram cheios do Espírito Santo, né? Então, foi da mesma forma como ocorrera com os 120 do Pentecoste, ou seja, quando eles chegaram e oraram, impuseram as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar, daquelas pessoas. É isso que nós estamos precisando nas nossas igrejas. Eu não sei você aí, pense, quanto tempo você não tem visto o Espírito Santo batizando pessoas? Não estou falando das pessoas que já são batizadas e estão recebendo revestimento, tá? Estou falando de novos batismos no Espírito Santo. Foi da mesma forma, né? Falamos, Filipe, cheio do Espírito Santo, aproveita a oportunidade com o eunuco e prega. Meus irmãos, essa passagem da Bíblia, ela é fantástica, tá? Essa passagem, ela é missionária, ela é evangelística, ela é fantástica, porque observa bem, Filipe, olhando, viu um eunuco, depois vocês vão ver na foto, e aquele eunuco, tá? Eu quero fazer um parênteses para vocês. Quem era eunuco? O eunuco era a pessoa que cuidava, geralmente, das questões do rei, dos reis, dos governadores nos palácios, tá? Eunuco era uma pessoa que, ou ele era, né? Ele, basicamente, resolvia que não, por ele, né? E logicamente, pela ação do Espírito Santo, que ele não teria,
vamos dizer assim, apetite sexual, ele não teria ligações com o sexo, ele seria dedicado, devoto, tá? A uma causa, a Deus principalmente, mas tinha também os eunucos que os reis, vamos dizer, castravam para que ele não se envolvesse com as mulheres dele, tá? Mas não se fala o que era esse eunuco, só quero que vocês entendam o que é. Mas o eunuco estava lá, então, cuidando daquelas mulheres lá, naturalmente, deu uma parada lá para a Bíblia vai te explicar direito em Atos. E aí, Felipe observa que ele está lá, passando aquilo para lá e para cá. Aí pergunta para ele, né, o que ele estava lendo. Aí ele fala que não estava entendendo, né? A conversa foi andando assim. E aí ele fala para Felipe, como que eu posso entender se não tem quem não me ensina? Pronto. Aí, né, ele entrou com a pregação, né? E aí depois nós vamos ver que lá lendo você vai ver que, né, ali o Espírito Santo entrou com toda a providência. Ocorre a cura de Enéas e a conversão de Cornélio, primeiro gentio. Pedro, então, ali, né, consegue converter primeiro gentio ao evangelho do Senhor Jesus. Aí, a situação aí apresentada, né, representada mais ou menos Filipe e o eunuco, né? Então, é uma figura simplesmente ilustrativa, tá? Mas é interessante para a gente perceber. Tem muitas pessoas que ainda não sabem ler, tem muitas pessoas que ainda não conseguem entender. E nós temos a obrigação de pregar o evangelho. O próprio Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar a palavra, se eu não pregar o evangelho. Continuando ainda, né, nessas coisas todas, a conversão de Paulo, Atos 9, né? Muito bonito esse livro de Atos, meus irmãos. A narrativa é de que ele viria a ser o apóstolo dos gentios, nosso apóstolo. Paulo estaria pregando o evangelho para nós, gentios, mas nós vimos aqui que Pedro converte o primeiro gentio. Pouco se sabe a respeito deste evento, até o aparecimento de Jesus, né? Então, não se sabe como é que foi isso de Paulo ser apóstolo de gentios, porque é Jesus que determina, é Deus que está no controle de todas as coisas de nossas vidas. Olha só. Terrível perseguidor do cristão, Saulo, antes do seu chamado. Então, Saulo era realmente zeloso no seu cumprimento, no cumprimento do seu dever. E seu dever era exatamente perseguir, ou melhor, né, proteger o que lhe era ensinado. Daí o que era ensinado era diferente do que Jesus estava pregando. Saulo era da tribo de Benjamim, era zeloso fariseu, tá? Olha aí. Está em Romanos 11:1, Filipenses 3:5 e Atos 23:6. Era também cidadão romano, nascido na Grécia, em Tarso, Ásia Menor, né? Tá aí, ó. Então, não tem nada de dizer que Jesus muda o nome de Saulo para Paulo, não. Ele era, né, nesse lugar que ele era, tinha um nome e Roma outro significado. Levado ainda, quando criança, para Jerusalém, foi educado por Gamaliel. E aí tem muitos estudos a respeito de quem era Gamaliel, mas eu quero dizer para vocês que Gamaliel era um grande ensinador, pelo que consta, tá? E aí Paulo sempre o reconhecia como doutor da lei do Sinédrio e seu professor, porque enquanto Saulo não havia nenhuma fala dele em relação a Gamaliel. Para Saulo, a lei mosaica tinha validade eterna, ou seja, ele cria que o que estava escrito na lei de Moisés, né, é o que ia valer para o resto. E ainda cria que o templo de Jerusalém era inatingível santuário do Senhor dos Exércitos, né? Então é isso que lhe foi ensinado, é isso que ele aprendeu. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós não temos direito de estar criticando as pessoas,
pelo que elas aprenderam, da forma que elas aprenderam, tá? Então, a gente tem que saber relevar essas coisas e ensinar o que é certo. Ele abrigava em seu coração grande rancor pelo cristão Paulo. Realmente, Saulo era realmente terrível. Aí uma figura meramente ilustrativa de Gamaliel e Paulo, e Saulo possivelmente, né? Mas é uma figura ilustrativa, tá? A gente às vezes hoje reclama que tem um banco, uma cadeira, uma coisa assim, tá ruim. Olha como é que era, gente, nas pedras, nesses lugares, tudo assim. Mas enfim, a conversão de Paulo. Estes tinham a mensagem de Cristo ressuscitado, o Messias e Senhor. Deixa eu voltar aqui. Estes, os cristãos, tá? Tinha a mensagem de Cristo ressuscitado, o Messias, o Senhor. Então, o cristão tinha isso. O cristão sabia disso tudo. Mas Saulo não entendia disso nada. Ele empenhou-se no extermínio do cristianismo em Jerusalém. Paulo era empenhado, Paulo realmente fazia as coisas com zelo. Indo ainda ao encalço dos que surgiam para Damasco, aí que realmente a história não vamos saber. Queria trazer de volta para serem julgados e condenados à morte. Para isso, Paulo partiu, pediu carta para ir atrás deles e conseguiu. O episódio no caminho para Damasco muda tudo. Aí, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Talvez você ainda não percebeu, mas talvez você está indo no caminho para Damasco, tá? Eu não sei o que você tem para fazer em Damasco. Paulo sabia que ele tinha que ir para aprender e trazer os cristãos para ser julgado à morte. Eu não sei o que você vai fazer em Damasco, mas eu quero te dizer o seguinte: permita que o Senhor Jesus tenha um encontro contigo nesse caminho de Damasco, assim como teve com Paulo, e que ele mude tudo na sua vida, que ele mude tudo no seu ser e que ele te faça uma nova criatura, se isso ainda não aconteceu. Amém? Agora Saulo passa a ser chamado de Paulo, por ter cidadania romana. Saulo, então, ouve e obedece a voz do Senhor Jesus. Pronto. Fala de Paulo e fala de Saulo, porque, né? Assim Jesus fez de Paulo o arauto principal do evangelho no mundo, meus irmãos. Paulo. Então, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? E aí depois, meus irmãos, nós temos Paulo, falando para mim e para você. E o interessante, Paulo fala em determinado momento, tá? Eu sei, ele diz assim, é como se ele pudesse dizer para nós assim: eu sei o que é fazer o mal e agora eu sei o que é fazer o bem, tá? Então, Paulo tem todas as características de um apóstolo escolhido por Jesus, que nós vamos ver isso, tá? Não um apóstolo que tenha andado com Jesus. Bom, Saulo, de perseguidor, agora é perseguido por causa de Jesus Cristo, né? Olha só. Perseguia os que seguiam Jesus Cristo. Agora é perseguido porque segue Jesus Cristo. É interessante dizer, meus irmãos, sabe o quê? Que quando nós passamos a seguir Jesus Cristo, possivelmente nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar muitas situações desagradáveis, nós vamos encontrar perseguições, mas não é para desistir, é para a gente continuar, porque olha só, Saulo perseguia, mas Jesus teve um encontro com ele. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, agora, neste momento, que Ele possa permitir que todo perseguidor do Evangelho, do seu Evangelho, tenha um encontro com Ele. É isso que em oração devemos pedir, Senhor. Aquele ditador da Coreia, enfim, esse pessoal do Talibã, enfim,
todas as pessoas que estão perseguindo a igreja, Senhor Deus, que o Senhor promova um encontro verdadeiro com eles e mude para que eles passem agora a ser perseguidos pela sua causa. Bom, e aí ele teve que fugir de Damasco por conta dos judeus não crentes, ou seja, as pessoas conheciam Paulo, conhecia Saulo, perseguidor, agora está no meio desse povo, tem alguma coisa errada, vamos dar um jeito nesse moço, tá? Mas aí, meus irmãos, o caminho de Damasco. O caminho de Damasco, Paulo, então, basicamente é essa situação. Ele tem um encontro, com Jesus. E aí, nesse feixe de claridade, de iluminação, de reflexo, ele tem um encontro com Jesus. E a partir daí, eu agradeço, Senhor, porque a partir daí eu estou aqui te servindo e espero que aí mais gente esteja servindo o Senhor Jesus. A conversão de Paulo, continuação. Após 3 anos no deserto da Arábia, ele volta a Jerusalém. Já está lá em Atos direitinho, ele volta, vai para o deserto, porque o pessoal perseguindo ele, lá no deserto ele aprende muitas coisas, inclusive ele aprende com aquele povo nômade, a fabricar tendas, depois ele aprende também, ainda continua isso com Priscila e Áquila, mas nesse tempo que ele teve no deserto, ele tem um aprendizado com o Senhor Jesus. Por 15 dias fica com Pedro e Tiago, Está lá em Gálatas 1, 18, 19. O seu contato com este e outros cristãos foi facilitado por Barnabé. Barnabé que conseguiu trazer Paulo para o meio das pessoas, porque ninguém acreditava. Então, Barnabé conseguiu entender e trouxe, tá? É isso que nós precisamos fazer, meu irmão, na igreja. Às vezes, nós estamos com as pessoas se afastando da igreja e a gente está fazendo eles se afastar mais. Talvez é o momento da gente estar buscando alguém que possa entronizar essa pessoa no nosso meio. Não cria na autenticidade de sua conversão, exatamente por isso. Eles não acreditavam que Paulo tinha sido converso, Quando se colocou a pregar na sinagoga de Jerusalém, precisou ser retirado da cidade por medida de segurança, ou seja, ele começou a pregar Jesus e o povo, peraí, ele perseguia, agora ele prega, tem alguma coisa de errado e vamos acabar com esse rapaz e pronto, tá? Lucas escreve, assim, pois, a igreja teve paz, ou seja, Paulo, agora, soldado de Cristo, não soldado de Roma mais, Então, deu paz à igreja. Assim, a primeira grande onda de perseguição à igreja teve fim com a conversão de Paulo. Então, essa foi a primeira grande onda de perseguição dos cristãos. Jesus, meus irmãos, eu preciso escrever isso aqui para dizer para vocês que essa é a verdade que nós temos que crer. Jesus é o único que pode mudar o ser humano em qualquer área, certo? Qualquer que é a área da sua vida, que você tenha um problema ou uma fraqueza, entregue seus caminhos ao Senhor. E tudo mais ele fará. Saulo, o perseguidor-chefe, agora é Paulo, o pregador do Cristo vivo. Olha que bonito, meus irmãos. De perseguidor agora a pregador do Cristo vivo, desse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo, está aí, vivo, meus irmãos. 2021 anos, Esse Cristo está vivo em nós, esteve no nosso meio fisicamente, agora está em nós, no nosso coração espiritualmente. E aí, nós vemos aí uma figura meramente ilustrativa de Paulo, pregando no meio das pessoas, tá? E vamos, então, parar por aqui. Olha, nós vamos dar continuidade aqui na fundação da igreja em Tiro, que isso aí é um ponto que a gente começa, porque depois, basicamente, nós já estaremos caminhando, para a questão das viagens missionárias de Paulo. Eu não sei o que até agora
você conseguiu entender. Eu não sei o que eu consegui passar realmente para você até agora, mas tudo está escrito na sua apostila. Qualquer dúvida, pode estar buscando, qualquer dúvida pode estar mandando um e-mail para a gente falar. Então, terminando hoje, eu quero dizer a você que o Senhor Jesus continue protegendo a sua vida, a vida da sua família, que o Senhor Jesus possa estar te dando saúde, vontade, disposição e garra para cada vez mais estar seguindo na direção da cruz. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, tá? Todos que aqui ouvirem, assistirem essa aula. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.